Olá, pessoal! Bem-vindos! Olha, quem está passando pelo internato sabe. No pronto-socorro de pediatria, uma das coisas que mais assusta é a possibilidade de uma emergência cirúrgica. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos montar um guia prático, focado em como a história que a gente colhe e o exame físico nos dão as pistas certas para chegar no diagnóstico. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Pensa nessa cena que é super comum. Chega um bebê com esse quadro: vômito, barriga estufada, chorando sem parar. Na nossa cabeça, um monte de diagnóstico diferencial começa a piscar, né? E o tempo aqui é fundamental. O nosso objetivo hoje é justamente organizar esse raciocínio para que, na frente dos pais aflitos, a gente saiba fazer as perguntas certas e tomar os próximos passos com segurança. Para organizar as ideias, a gente vai focar em 4 cenários bem clássicos: o bebê que vomita, o recém-nascido que está obstruído, a criança com aquela dor súbita e cólica e o caso de um sangramento que ninguém esperava. E claro, no final, para amarrar tudo, um desafio clínico para a gente testar o conhecimento. Vamos começar? Começando com o nosso primeiro perfil, o lactente vomitador. E aqui a principal suspeita, mas assim, disparado, é a estenose hipertrófica de piluro. O perfil dessa criança é muito característico. É fundamental perguntar para a mãe como é esse vômito. A palavra-chave que a gente procura é jato, forte, parece que vai longe. E o mais interessante é o comportamento do bebê. Ele vomita e segundos depois está com fome de novo, procurando o peito da mãe. Esse ciclo vicioso de mamar e vomitar todo o suco gástrico é o que leva à desidratação e a um distúrbio bem específico, a alcalose metabólica hipoclorêmica. Agora, o que é realmente sensacional aqui é o poder do nosso exame físico. A palpação da oliva pilórica é patognomônica. E essa é uma daquelas palavras que a gente adora na medicina, né? Se a gente sente essa massinha que parece uma azeitona, o diagnóstico está feito, ali na beira do leito. Claro, exige técnica, paciência, o bebê tem que estar calmo, mas é possível. E se ficar na dúvida, o ultrassom resolve, mostrando as medidas exatas do músculo do piloro que está engrossado. E o tratamento? Bom, a cirurgia resolve de forma definitiva. Mas atenção aqui, pessoal, essa é uma pegadinha de prova e da vida real. A criança não vai direto para o centro cirúrgico. O passo mais importante é primeiro estabilizar, corrigir a desidratação e os eletrólitos. É vital explicar isso para os pais. A correção não é um atraso, é o que garante a segurança da cirurgia. Depois de estável, a piloromiotomia de Ramstead é feita, um procedimento super elegante que resolve o problema. Esse ponto aqui é talvez o mais importante de todos. A cor do vômito é um verdadeiro divisor de águas no nosso raciocínio. Se o vômito não é bilioso, ou seja, é claro com aspecto de leite, a gente pensa em uma obstrução alta, antes da bile chegar no intestino, como na estenose de piloro. Agora, se o vômito é esverdeado, bilioso, aí acende um sinal de alerta gigante para uma obstrução intestinal mais baixa, e a gente já começa a pensar em outras coisas bem mais graves. E já que a gente falou em obstrução baixa, vamos para o nosso segundo cenário: o recém-nascido obstruído. Aqui, o principal diagnóstico que vem à mente é a doença de Hirschsprung. A história clássica aqui é a de um recém-nascido que não elimina o mecônio nas primeiras 24, 48 horas de vida. Pessoal, a anotação da equipe de enfermagem no prontuário do berçário vale ouro. Se está escrito lá atraso na eliminação de mecônio, o nome Hirschsprung tem que pular para o topo da lista de suspeitas. A barriguinha vai ficando cada vez mais estufada e os vômitos, como a gente já viu, se tornam biliosos. E fica um alerta para a forma ultra curta da doença, que é mais sutil e pode aparecer mais tarde, só como uma constipação que não melhora. O toque retal aqui é extremamente sugestivo. A sensação de encontrar a ampola retal vazia e quando a gente tira o dedo vem aquela explosão de fezes de gases é um sinal clássico. O enema contrastado ajuda a mapear o problema, mostrando a tal zona de transição entre o intestino doente, que é estreito, e o normal, que está dilatado. Mas o diagnóstico definitivo, o que bate o martelo mesmo, é a biópsia retal. É ela que vai mostrar a ausência das células nervosas que deveriam estar ali para fazer o intestino funcionar. Vamos em frente. Nosso terceiro quadro, a dor súbita, forte, incólica, num bebê que até então estava ótimo. A gente está falando aqui de intussuscepção, ou como é mais conhecida, invaginação intestinal. Essa é a principal causa de obstrução intestinal ali entre os 6 meses e os 3 anos de idade. O quadro é bem dramático. A chave na conversa com os pais é entender o ritmo dessa dor. Eles vão descrever que a criança está ótima brincando e, de repente, do nada, vem um grito agudo, a criança se encolhe toda, fica pálida,
Passam alguns minutos e ela volta ao normal, mas fica meio apática, letárgica. Esse ciclo de dor intensa e calmaria é muito, muito característico. O achado das fezes em geleia de framboesa é clássico, mas geralmente é um sinal mais tardio. Não dá para esperar ele aparecer para suspeitar. No exame físico, tentar palpar uma massa em formato de salsicha pode ser bem difícil, né? A criança está com dor, chorando, contraindo o abdômen, e é por isso que a ultrassonografia virou a ferramenta de escolha. É um exame rápido, que não usa radiação e que dá uma imagem que não deixa a menor dúvida. O famoso sinal do alvo ou sinal do pseudo-rim é a foto da alça de intestino que entrou uma dentro da outra. E o mais interessante aqui é que, na grande maioria das vezes, o tratamento não é cirúrgico. A gente consegue resolver com um enema, que pode ser de ar ou de soro, guiado por imagem. É uma daquelas situações super elegantes da medicina, em que um procedimento radiológico é, ao mesmo tempo, diagnóstico e terapêutico. A cirurgia fica reservada para os casos em que a redução não funciona ou se já existe alguma complicação, como perfuração. E chegamos ao nosso último quadro do dia: o sangramento inesperado. Muitas vezes, o culpado é o grande imitador da cirurgia pediátrica, o divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel é a anomalia congênita mais comum do sistema digestivo, e o apelido de imitador faz todo sentido. A apresentação mais clássica é a hemorragia, um sangramento nas fezes, de cor vivo, sem dor nenhuma e em grande quantidade. Mas ele também pode ser a causa de uma obstrução intestinal ou pode inflamar, gerando um quadro idêntico ao de uma apendicite aguda. Por isso o apelido. O exame ideal para diagnosticar a causa do sangramento é a cintilografia com tecnésio 99. Ele basicamente procura por tecido de estômago fora do lugar, que é o que causa o sangramento. Mas, na prática, no calor do pronto-socorro, a suspeita clínica diante de um sangramento maciço e sem dor é tão forte que muitas vezes o diagnóstico acaba sendo feito na própria cirurgia. E o tratamento é sempre cirúrgico: remover o divertículo. Certo, pessoal? Agora que a gente passou por esses 4 cenários, vamos ver como o raciocínio funciona na prática. Hora do nosso desafio clínico. Vamos lá, primeiro caso. Lactente de 5 semanas, menino, primeiro filho, vômitos não biliosos que estão ficando cada vez mais fortes. E a mãe conta que ele fica faminto logo depois de vomitar. Todos os elementos clássicos estão aqui, né? Qual é a principal hipótese e o que a gente tem que procurar no exame físico que pode fechar o diagnóstico na hora? Exatamente. Estenose hipertrófica do pelouro. E o sinal que, se a gente encontrar, confirma o diagnóstico sem precisar de mais nada, é a palpação da famosa oliva pilórica. Segundo caso na tela. Um recém-nascido, 3 dias de vida, que ainda não eliminou mecônio. Barriga distendida, não quer mamar, e no toque retal, aquele achado clássico que a gente conversou. No que estamos pensando e qual exame vai nos dar a confirmação definitiva? Perfeito. Doença de Hirschsprung. E, embora o enema contrastado seja muito útil para nos dar um mapa do problema, o exame que realmente bate o martelo é a biópsia retal. É o único que pode provar, olhando no microscópio, que ali faltam as células ganglionares. E o nosso último desafio: uma criança de 2 anos que estava ótima e de repente começa com um sangramento retal de grande volume e, o mais importante, sem dor. Não tem febre, não tem dor. O que sobrou na nossa lista de diagnósticos para esse quadro? E a resposta é divertículo de Meckel. Esse é o quadro mais típico da sua apresentação. Guardem essa tríade: sangramento maciço, indolor, em pré-escolar. Essa é a chave para o diagnóstico. E com isso, a gente fecha o nosso raciocínio de hoje, percebendo como, na cirurgia pediátrica, uma boa história clínica e a busca atenta por sinais clássicos ainda são as ferramentas mais poderosas que a gente tem.